Haluca é uma palavra que desperta medo, confusão, drama, questionamentos e o mais surpreendente de todos, ereções. Eu não ia falar dessa treta do Haluca porque eu não queria dar palco pra maluco, eu acho toda essa galerinha aí que vive cronicamente online e tem esse hábito esquisito de ficar gravando toda a conversa que tem. Eu acho todo mundo envolvido diretamente nessa treta um grande filho da puta, não tem absolutamente ninguém que eu goste no meio de tudo isso, mas devido ao plot twist que a gente teve ontem, eu acho que eu não podia deixar de fazer esse vídeo. E ontem, como metade de vocês que estejam assistindo esse vídeo provavelmente já sabem, as coisas escalaram pra um nível absurdo, foi provado que um monte de acusação de assédio e estupro na verdade eram forjadas, e foi tudo muito surpreendente, a minha cabeça ainda tá processando isso, até porque as coisas foram provadas com evidências fortíssimas, e eu sinto que tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Mas antes da gente passar diretamente pro plot twist, eu queria fazer um resumo aqui de alguns minutinhos pra explicar pra parte do meu público, que não é um cabaço que fica acompanhando essa treta todos os dias da semana, e explicar de forma muito resumida o que levou à treta de ontem e o que levou a esse plot twist. Bom, eu não vou entrar no mérito da primeira treta do Haluca de meses atrás, porque eu imagino que todo mundo aí saiba, e se eu for falar sobre isso aqui, o vídeo vai ficar gigantesco. Mas enfim, a parada voltou quando o Yanni postou esse vídeo aqui, Dossiê Haluca, episódio 4. E Yanni, se você não sabe quem é aquele cara que começou a defender o Haluca com garras e dentes e a atacar todo mundo na internet. E era um cara extremamente esquisito e cringe, onde ele ficava atacando as pessoas e xingando por aí sem motivo nenhum. E aí, pra resumir esse episódio 4 e colocar um fim nessa treta do Haluca, ele começa a colocar a culpa num cara chamado Stott, dizendo que esse cara tinha sido responsável por enganar o Jean L e controlar as coisas por trás dos bastidores, como se todo mundo envolvido nessa treta fosse um boneco de ventríloco e ele ficasse por cima controlando todas essas marionetes no jogo. A mesma época que o Jean tenta algo contra a própria vida, seria também o mesmo período em que eu iria me encontrar com a sua informante, a Rebecca, a garota que estava te ajudando a coletar informações minhas, Stott. Era também a mesma garota que me ajudava a coletar informações suas. Como vocês puderam ver, o argumento principal do Yanni foi essa garota chamada Rebecca, que até o momento ninguém sabia quem era. Até agora eu não sei quem ela é, mas eu sei que depois de ontem ela conseguiu fazer eu atingir níveis de misoginia que eu nem sabia que existiam dentro de mim, mas depois a gente fala mais sobre isso. Ele usou o argumento que essa tal de Rebecca era uma informante dupla, tripla, quádrupla, sei lá. O ponto é que ela era a informante dele. E aí, esse tal de Stott, pra se defender, lança esse vídeo aqui. Yanni, mentiras e manipulações. E aí, esse Stott usa a tal de Rebecca pra se defender. Não importou se as informações que as pessoas te passavam eram verídicas ou não. Isso não é novidade pra ninguém. E você sabe disso. Mesmo porque você criou a narrativa que eu era sua infiltrada desde o início. E você nunca pediu pra que eu te mostrasse se as conversas com o Stott eram verdadeiras ou não. Você aceitou e se contentou com uma pasta cheia de prints fora de contexto. E talvez você não tenha entendido nenhuma das palavras que saiu da boca dessa mulher, porque eu também não entendi de primeira, mas o ponto é que isso foi top 10 traições de anime, porque na verdade a Rebecca tava fechadaça com esse Stott pra conseguir informações falsas e questionáveis e passar pro Yanni, entendeu? Papo de agente quádruplo da KGB que tá tentando passar informações falsas pro inimigo. Rebecca aceitou fazer parte do seu jogo de agente duplo simplesmente porque ela precisava conquistar sua confiança. Foi então, na tentativa de achar que ela estava sendo duas caras, que ela começou a mandar prints fora de contexto pra você. E aí vocês perguntam, mas tá, Stott, qual que era o objetivo disso? Como sabiam que o alvo ia vir principalmente em mim, com uma narrativa manipulada, o objetivo foi simplesmente para deixar o dossiê mais confuso, para que as pessoas olhassem aquilo e no final não entendessem nada. E aqui, como o Stott fala, a Rebecca ficava passando informações sem pé nem cabeça pro Yanni. E isso explica por que os vídeos do Yanni eram tão ruins, sabe? Não explica não. O Yanni é burro, ele é péssimo com roteiro, ele não argumenta bem. E somando todos esses defeitos, com a guria passando informação sem pé nem cabeça pra ele, explica por que os dossiês deles são tão horríveis. Mas, ao mesmo tempo, mostra pra gente, o público, que o Yanni não é tão vilão, um escroto quanto a gente pensava. Porque ele tava sendo sabotado, os vídeos dele terem um resultado horrível, sabe? A guria que ele acreditava que passava informação pra ele, na verdade passava um monte de merda, que obviamente resultaria num vídeo fraco e ruim. Mas ainda nesse vídeo do Stott, acontece que o Haluca acusa o Yanni de assédio. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebecca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Então ela me chamou pra conversar a sós, porque ela queria saber o que tinha acontecido pra eu estar me comportando daquela forma. Então eu contei tudo a ela sobre o que você tinha feito comigo. A única coisa que eu tinha era a nossa briga no WhatsApp antes de eu ir embora. Foi aí que começamos a planejar como conseguir as provas do que você tinha feito comigo. E eu consegui. Tá, e aí que tá. Haluca acusou o Yanni de assédio,
e outras coisas bem pesadas que eu não vou entrar no mérito aqui. E esse assédio que o Haluka tá falando é da época que eles gravaram aqueles primeiros dossiês, aqueles vídeos que ficaram ruins, onde o Haluka fala que tava extremamente mal psicologicamente, numa época horrível, e eu acredito, porque o moleque tinha feito merda e a internet inteira odiava ele com razão, e na narrativa do Haluka, o Yanni aproveitou disso pra assediar ele. E aí, bom, é uma situação meio esquisita, porque o Yanni foi lá na casa do Haluka pegar ele pra gravar os vídeos e proteger ele de toda essa situação, e aí eles acabam entrando nessa situação de pegação, e aí é inclusive meio esquisito do lado do Yanni, né? Tipo, pô, você vai pegar alguém pra proteger, pra gravar vídeo na internet, pra limpar a barra, mas ao mesmo tempo que você pega a pessoa e leva pra sua casa, você começa a desenvolver desejo por ela. É estranho pra mim, era óbvio que isso ia dar errado. Eu não sei por que o Yanni, de certa forma, investiu nesse tipo de relação com o Haluka, porque não faz sentido nenhum, é muito burro. Era óbvio que ele ia sair como o cara escroto da situação, porque isso é um bagulho escroto. E levando em consideração que o Yanni é um cara que na internet ninguém gosta, também por escolhas dele, porque ele escolheu ser esse cara escroto, mas essa questão do Haluka e do pessoal acusar ele de assédio é um golpe quase perfeito, né? Porque quem é que vai querer ouvir o lado do Yanni? Quem é que vai querer saber se realmente teve assédio ou não? Grande parte das pessoas iam colocar os olhos no Yanni, saber que ele é esse cara escroto e iam ter certeza de que ele é culpado. Mas, meu Deus, como essa história escala. Depois dessa acusação do Haluka, teve esse trecho naquela live da Bianquinha, onde o Yanni explica um pouco do lado dele dessa situação. Num dia que a gente realmente tentou fazer sexo, no dia que a gente tentou, que ele deu a entender que ele queria, Que isso? ele falou, vamos tentar, foi o dia em que ele alegou pra mim semanas depois, uma semana depois, que foi uma semana antes dele ir embora, que ele estava bêbado e que eu me aproveitei dele. Ah, não. Aí, ó, Ele viu? literalmente deu a entender que ele É. estava bêbado e eu fiz isso Você não falava isso do porque Jean? ele estava Aí, ó. bêbado. Aí o Yanni explica que eles quase chegaram às vias de fato, mas que acabou não rolando por outros motivos lá, mas que depois o Haluka fez essa narrativa de que o Yanni tinha assediado ele. E assim, eu acho que assédio é um bagulho bem sério pra essa rapaziada ficar relativizando assim, né? Até porque, pelo amor de Deus, é o quê? A quarta pessoa que o Haluka do nada acusa de assédio. Depois que a relação tava tudo bem, que as coisas estavam andando, do nada ele volta atrás e acusa de assédio. É meio suspeito. E também é o único motivo do Yanni não ter sido apedrejado em praça pública, porque a pessoa que acusou ele de assédio é uma pessoa que não tem muita moral e é conhecido por ser um mentiroso. Tempos depois que o Haluka foi embora, Tá dormindo a tranquilão. Rebeca chegou até o Stott. Lembra que eu falei que ela tava fazendo o jogo duplo, triplo, etc? Ela chegou até o Stott e falou pro Stott que eu expulsei o Haluka da minha casa porque ele me acusou de assédio. E aí eu fui questionar a Rebeca. Eu falei, você é idiota? Por que você fez isso? Psicóloga de bosta. Vocês estão achando que eu tô pra brincadeira e que eu não vou até o final com vocês? Bom, nesse trecho aqui, o Yanni explica que expulsou o Haluka de casa porque ele ficava vomitando na lixeira e várias outras coisas bem estranhas assim. Foi conflitos dentro de casa, culminou com o Yanni expulsando o Haluka. Coisa que o Haluka, o Stott e o outro lado falaram que não, que o Haluka foi expulso porque o Haluka falou que o Yanni tinha assediado ele. Mas nesse ponto aqui da história, parece ser pra mim quando o Yanni decide, tipo, tá, eu vou resolver essa porra, eu vou ir atrás de provas, eu sou o caminho sem volta. E aí o Yanni começa a mostrar diversas evidências, ainda sem pé nem cabeça, mas são certas evidências de como essa galerinha é um bando de pau no cu. Como se diz? Infantil. Geral de homem. Ah tá, mas meu favorito é o mais delicado mesmo. Uma aparência mais infantil. Aí, ó. Que isso, Rebeca? Olha que crocodilagem de filha da puta. Essa Rebeca tava falando com o Jean L no Macau, e aí obviamente ela tava gravando, porque esse povinho gente boa não consegue conversar com outras pessoas sem gravar como uma pessoa normal. E aí o Jean L tava falando que gosta de uns caras com uma aparência mais delicada, feminina, e a filha da puta tenta falar, ah, claro, aparência mais infantil, né? Olha que galera mais miserável, tentando colher provinhas contra os próprios amigos. Por que ela entrou nesse mérito, cara? Por que ela falou, ah, você gosta de gente com uma aparência mais infantil, né? E aí até o Jean, mesmo não sendo a flor mais inteligente do jardim, ele questiona, tipo, que porra é essa? Sabe, eu não sei qual é dessa galera de sempre ficar colhendo provas e evidências contra os próprios amigos. Vocês têm problema na cabeça? Vocês são mau caráter? Ou o quê? Qual a necessidade de fazer isso? Mas aqui a gente chega cada vez mais perto do grande plot twist do acontecimento que ia mudar a percepção de todo mundo sobre essa parada. O Yanni
passou a semana inteira hypando a live que teria na sexta-feira, no caso ontem, hoje é sábado, e ninguém tava com uma expectativa muito alta, porque sabe, o Yanni é um grande filho da puta também. Ele tentou imputar o Jean L de assédio, ele falou um monte de merda, ele atacou um monte de gente, e ninguém esperava que ele fosse reverter essa situação, que ele tivesse como se defender de forma concreta contra essas acusações de assédio. Mas rapaz, como a gente tava enganado. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui da relação do Haluka com o King, das outras merdas, eu só quero mostrar as partes que importam pra toda essa questão de relativizar assédio, estupro e esse tipo de coisa. Ainda no início da live, o Yanni consegue vários prints pra provar que não foi assédio, que foi algo consentido, e aí tem até uns papinhos meio pornográfico que eu acho que ninguém precisa saber da vida sexual de Yanni e Haluka, mas eu vou mostrar a parte que supostamente ele prova que foi consentido. Eu paguei ótimos profissionais, então gastei uma puta grana nisso. Infelizmente isso é mais urgente do que advogado. Não posso me vingar deles morto, mas ainda me dói muito ficar vendo isso. Me sinto impotente. Eu não acuso pessoas falsamente. Se eu falo tem motivos. Quem tá falando isso é o Haluka, tá? Eu nunca acusei você de assediador, porque foi totalmente recíproco. E nunca acusei o Jean de assediador, porque ele não é assediador. Meu filho em Cristo, você literalmente acusou os dois de assediador. Mas tudo bem, vamos continuar lendo. Quando você viu eu e o Dark se beijando, eu tava chorando e ele veio pra cima. Isso é abuso de vulnerável. Isso é assédio. Tá, esse tal de Dark aí é outro personagem na história, outro personagem que coincidentemente o Haluka também tava acusando de assédio, e que o próprio Yanni tava pensando, tipo, como assim foi assédio? Aquele dia vocês estavam ficando lá de boa no meu prédio? Não tô entendendo isso aqui. Mas a esse ponto da história o Haluka tava falando que a única pessoa que assediou ele era esse Dark, e esse Dark aí não é o Yosal Nitas, tá? Eu nunca mais falei com ele desde aquele dia. Depois daquela call você viu eu chorando com ele, ele disse que ia se matar. Eu disse, cara, eu não sinto mais empatia nenhuma por você, foi a última vez. Blá blá blá, e tem muito filha da puta que passou pela minha vida que tá na melhor, por ter sido vítima do Haluka. Você conviveu comigo por 1 mês e meio quase. Isso é o suficiente para saber. Você se sentiu manipulado por mim em algum momento? Se sentiu vítima minha? Aqui parece que algum lapso de remorso e consciência passa pela cabeça do Haluka, onde ele pergunta pro Yanni se ele se sentiu manipulado, ou sei lá, mas a gente não tem o resto da conversa e a gente também nem precisa ter o resto da conversa. O ponto é que se esses prints forem reais e as paradas foram consentidas. A questão é, esse povinho aí é tudo mentiroso. Haluka, Yanni, Rebeca, Jean L e todos os outros nomes que participam dessa merda são um bando de mentiroso tendencioso pau no cu. Então, como é que a gente vai saber se esses prints são reais ou não? É aí que o Yanni traz uma espécie de trunfo na live. Ele apresenta esse cara aí, um tal de Molinari, e aí todo mundo ficou confuso, tipo, porra, quem é esse cara? Eu nunca vi esse cara na vida. E aí eles explicam quem é. Vocês lembram da Rebeca, aquela guria lá que implantou um monte de coisa e tá participando ativamente dessa putaria? Então, esse cara aí, esse tal de Molinari, é ex dela. Ex eu não sei porque não ficou muito claro, eu acho que eles ainda conversam um pouco, eu acho que eles ainda se pegam às vezes, mas não importa pra nossa história aqui. E até ficou esquisito o Yanni ter chamado esse cara, porque passou a impressão pro público que só seria esse cara falando evidências e testemunho, o que não mudaria porra nenhuma. Eu poderia pedir pra algum amigo vir aqui no meu canal do YouTube testemunhar que eu tenho um pau gigantesco de 32 centímetros, o que não necessariamente faria isso ser verdade. Mas acontece que esse cara aí, o Molinari, tinha muito histórico com a Rebeca e de alguma forma teve acesso a vários arquivos do computador dela. E aí foi mostrado pra gente o quanto essa galerinha é pau no cu. E quando eu tava assistindo isso eu até estranhei, porque esse Molinari aí era um cara bem estranho, digamos assim. Você quer saber qual é a definição de insanidade? Mas, mesmo ele sendo um cara meio esquisitinho, o cara trouxe tudo que ele prometeu. Um monte de evidência fortíssima contra toda essa rapaziadinha aí. Você me falou que enquanto eu estava dormindo, você disse que me amava, cara. Na boa, que é isso? Irmão, me esquece. Não fala pra mim de ninguém. Me deixa em paz. Se chegar perto de mim mais uma coisa, cite meu nome pra qualquer pessoa, eu vou dar um processo em você. Eu ganho um processo por ameaça. Mano, e olha como o Molinari respondia. Eu vou seguindo aqui direto, tá, Molinari? Bom, nesse trecho aqui, a Rebeca do nada começa a acusar o Molinari, dizer que não gostava dele e surtar com ele de certa forma, o que é bem esquisito, porque a gente tem acesso ao histórico inteiro, que não é pequeno. Essa parada aí demorou umas 3 horas, eu só peguei as partes que eu achei mais relevante. E, claro, eu não ponho a mão no fogo pelo Molinari, eu não conheço o cara, eu não sei o quão decente ele é, mas por esse histórico aí, dá pra ver que essa Rebeca é maluca, insana, doidinha. Enfim, vamos continuar vendo um pouco. Eu não estou te acusando de estupro por causa de uma brincadeira no Twitter. Eu estou te acusando de estupro porque eu acordei com você metendo o pau na minha buceta. É muito diferente, irmão. Mais papinho pornográfico. E se isso tivesse embasamento, se isso fosse verdade, seria algo bem bizarro, seria algo de ir pra polícia, seria extremamente nojento. A questão é que, tipo, eles conversam pra caralho, do nada a Rebeca acusa ele de assédio e estupro, e
Eles continuam conversando pra caralho, marcando coisas, marcando de sair, conversando normal nos próximos dias. Tipo, que porra é essa? Que tipo de pessoa é assediada? Que tipo de pessoa passa por esse tipo de abuso e continua marcando de sair, flertando com um abusador? Esse pessoal conseguiu relativizar assuntos importantes de uma forma sinistra. Como que você tem a coragem de dizer que um cara abusou de você e continuar conversando com ele normalmente? Continuar marcando coisas com ele normalmente, continuar de flertezinho com o cara? Puta que pariu. Não sei, só me bate tristeza mesmo. Porque, querendo ou não, porra, eu confiei muito em você, tá ligado? Tipo. Confiei muito em você, na real. Enfim. Se tadinho. você quiser conversar sobre essas paradas aí, mano, se você quiser falar a verdade das paradas, eu tô aqui. Você falou aí de bagulho de polícia. Eu não entendi o motivo, mas beleza. Eu acho que isso aí não tem motivo pra polícia. Olha que papinho de maluco da porra, velho. Eles continuaram conversando depois dela ter acusado ele de ser abusador. Eles continuaram conversando normalmente, ela continuou dando brecha pra ele, continuou flertando, e aí ele falou, tipo, se eu fiz alguma coisa, então vai na polícia, porque a gente precisa provar essa história, não é assim, eu não vou ficar com fama de abusador do nada. E aí, quando ele entra nesse assunto, a guria mete essa de... Ah, eu me importo tanto com você, pra quem envolver polícia, não tem necessidade. Como não tem necessidade? Abuso é um ato de violência, óbvio que tem necessidade. Como que você é tão imbecil? Ou talvez não, talvez essa guria não seja imbecil, nem um pouco. Talvez ela seja uma das pessoas mais mau caráter que eu já vi por aqui. E aqui a coisa toma um ritmo pra pior, porque essa Rebeca aí se envolveu com o Jean L, e como eu já falei, o Jean L não é conhecido por ser a pessoa mais inteligente do mundo, e essa mesma guria que tá acusando o Molinari de assédio e abuso e essas paradas assim, falou que o Jean assediou ela. E nossa, vocês vão se surpreender com a história, mas ela também continuou próxima do Jean, como se assédio e abuso não fosse nada de mal. Inclusive, fiz o boletim de ocorrência pela parada que rolou de madrugada, né? Porque já que na época que ele fez as paradas com a Thaís, ele falou, tipo, se eu fiz isso e ela sentiu não sei o que lá, por que ela não fez boletim de ocorrência? Então, já pra prevenir de eu ouvir isso no futuro, vai que precisa, né? Fiz. Então é isso. Ela acusou o Jean de assédio também e continuou próximo dele, onde eles tiveram alguma espécie de caso, penso eu, porque eu não quero entrar tanto na vida privada deles, mas sem o Jean saber, a Rebeca disse que fez um boletim de ocorrência de assédio contra ele. Então, tipo, imagina que você aí tá ficando com uma garota, e aí ela fala que você assediou ela de certa forma, mas continua próximo de você, só que ela vai na polícia, faz um boletim de ocorrência sem você saber. E você continua lá, sem saber que a pessoa que tá dormindo do seu lado e trocando mensagenzinha fofa com você, tem um boletim de ocorrência acusando você de assédio. Sabe, isso é nojento, cara, porque não é uma parada pra ser relativizada assim, não é uma carta pra você usar contra seus amigos depois que eles espalharem alguma fofoca sua. E aqui a gente vai pra parte final dessa história, onde... Vocês lembram aquele vídeo do Stott que eu comentei lá do início? Yanni, mentiras e manipulações? Aquele vídeo detona muito o Yanni, coloca ele na posição de assediador, mentiroso, vários desses crimes que ninguém quer ser imputado sobre. E como o Yanni já era mal visto na internet, ninguém ia querer ouvir o lado dele, né? Mas acontece que esse tal de Molinari conseguiu, através do computador da Rebeca, uma call gravada do Jean L, do Raluca e da Rebeca, onde os três estavam forjando provas pra usar contra o Yanni. Sim, provas de crimes pesados. Tipo, basicamente... Você já tá gravando aí? Tô. Beleza. O Haluca quer te conhecer, Rebeca. Não, pera. Hahaha. Olha que clima de risada, que povinho mais gente boa, hein? Então, no caso ele me mandava várias mensagens, inclusive eu tenho várias mensagens dele falando o Haluca quer te conhecer e tal. E tanto que eu fui pra lá nesse dia em específico só pra isso, porque ele ficou insistindo nisso. Aqui o Yanni ainda tá tentando processar a situação porque a call era estranha, tipo, eles falavam de uns assuntos e aí não ficava muito bem, então eles repetiam os assuntos com algumas correções. Tava confuso tanto pro Yanni quanto pra gente que tava assistindo. Agora vamos pra parte do terraço lá. Jean, sua participação é agora, tá? Vai, é o seu momento. Tô no meio do Mobile Legends. Vai, que essa porra, caralho. Caralho, Raluca, pra que ficar gritando, mano? Isso mostra que você só não é uma pessoa desprezível só na frente das câmeras, mas em call normal parece que você se esforça pra ser o ser humano mais desprezível do ambiente. Calma. Não, vai, eu consigo, eu acho. A parada... Não, caralho, me questiona, Haluca, me questiona, falando tipo assim, mano, mas e essa fita aí que o... Olha como a coisa vai escalando. Me questiona sobre esse tipo de coisa aqui, que aí eu respondo e a gente mete no rabo do Yanni junto. Olha que nível de psicopatia. Oi, meu Eles forjaram essa ligação? Eu te avisei, amigo. Eu tô aqui conversando com o chat ao mesmo tempo enquanto eu tô reagindo a você aqui, enfim.
Meu Deus do céu, velho. Irmão, você não tá percebendo ela falando, Calma, me questiona, calma. me Não, questiona, vai, fala isso, não sei. vai. Volta a call beleza. inteira. E se você quiser A pontuar parada- comigo, por isso que eu Não, perguntei peraí, no me começo, questiona- quer pontuar essa call? E nesse momento aqui, os dois macaquinhos que estão brincando dentro do cérebro do Yanni chegam a uma conclusão. Acho que tá te mostrando como é que tem que fazer, eu acho. Isso. Que era pra te gravar, pode ser. Tá. Mano, mas e sobre a questão do Yanni ter pedido pra você me gravar? Não. Como que foi essa parada? Mano, basicamente, a primeira vez que eu gravei, o Jean... Oh, caralho. Nós corta, foda-se. Nós corta. Cara, Velho, eu não tenho palavras pra explicar o quão desprezível eu acho que esses três malucos são. A vontade que dá é de pegar as três cabeças deles e esmagar até eles virarem um ser maligno só, todos vivendo no mesmo corpo. Porque o quão filha da puta você tem que ser pra você forjar provas de assédio contra um cara e aí vocês ficam nesse clima de é só cortar essa parte aqui pra fuder mais o cara. E velho, eu entendo que o Haluka é uma pessoa desprezível, eu entendo que a Rebeca claramente também é uma pessoa desprezível, mas caralho, Engia, você também foi imputado de ser um assediador, a guria tem BO contra você, Haluka tentou imputar você como assediador. Como que você consegue ser tão patético de se juntar a essas pessoas pra forjar coisas acusando um cara? Sabe, é diferente quando você tá acusando alguém de forma errada, de forma burra, do que quando você tá realmente forjando provas contra uma pessoa. E, velho, vocês ficaram na mesma casa, vocês dormiram debaixo do mesmo teto, como que vocês conseguem ser tão pau no cu com gente que dividiu a casa com vocês, sabe? Isso é sinistro pra mim. E eu sei que o Yanni não é nenhum santo, ele também quis imputar o Jean L de assediador, ele também fez um monte de merda, mas a visão que eu tenho é que o Yanni só é burro e pegou provas que ele não tinha tanta certeza pra fazer as acusações que ele fez, mas isso é bem diferente de forjar diretamente provas de assédio. Nossa, Jean, eu não acredito que você fez isso, mano. Não acredito que você fez isso, mano. Juro por Deus, eu não acredito que você fez isso. Aqui o Yanni também surta, porque a impressão que eu tive é que o Yanni já pensava que Haluka e Rebeca iam fazer um monte de merda contra ele, iam fazer esse tipo de coisa pelo caráter, mas que o fato do Jean tá participando disso deixou ele bem surpreso e magoado. Assim, tipo, Rebeca, eu estou te ajudando, tipo... Não, fala agora. Fala dessas paradas aí, vamos falar dessas mensagens, porque é agora que eu posso inserir. Eu já tava colocando assim, como se a gente já estivesse no papo mesmo e você estivesse gravando. Não. Olha que filha da putagem, mano. Os caras forjando todas as provas daquele vídeo lá que o Stott fez pra acusar o Yanni, pra tirar qualquer credibilidade que ele ainda tivesse na internet, mesmo que não fosse muita. Ele começou com a história que o Haluka tava na maldade, né? Tipo... A gente não tá gravando, né? Enfim, mas ele realmente começou com isso aí, tá ligado? Aí todo mundo entrou na pira, tá ligado? Que o Haluka... Eu te ajudei, cara. Aqui o Yanni começa a ter um mental breakdown na live. Eu não vou mostrar ele chorando, eu não vou mostrar ele péssimo do jeito que ele apareceu, porque eu não acho que ninguém precisa aparecer assim. Se eu acredito firmemente nas lágrimas dele, nessa tristeza, eu não sei. Eu não gosto do personagem que ele criou na internet, eu não gosto do jeito dele na internet. Eu acho ele cringe, prepotente, tenencioso, mas eu não acho que ele seja um assediador. Essa live teve muitas evidências que mostram como essa galerinha é suja, como eles tentam tirar de contexto, usar tudo que tem contra os próprios amigos. Essa mania desgraçada de gravar toda a call privada, cara, eu não entendo por que vocês têm isso. Por que vocês consideram os vizinhos de vocês os seus maiores inimigos do mundo? Por que vocês querem tanto ter provas contra os amigos de vocês? E por mais que eu não goste do Yanni, ele conseguiu provar que ele era inocente disso, ele conseguiu provar como essa galera era filha da puta, e isso é bem bizarro pra mim também, porque a situação ficou tão bizarra que a pessoa mais razoável da história inteira acabou sendo o Yanni. Vocês têm noção como isso é maluco? E há meses atrás, quando vocês me enchiam o saco pra falar dessa treta, quando o Haluka tava no hype, eu fiz um vídeo explicando por que eu não falei sobre isso, onde eu deixava bem claro o meu desprezo, tanto pelo Haluka, quanto pelo Yanni, quanto pelo Jean L. Eu nunca gostei do Jean L, eu nunca gostei desse jeitinho dele, da culpa das coisas nunca ser dele. O cara tinha até mensagem racista lá, o cara fazia um monte de merda, mas ele só ficava nessa de eu aprendi com os erros, eu não tive culpa, desculpa, eu fui influenciado a isso. Isso é patético e pra provar meu ponto, ontem mesmo o Jean L fez esse tweet aqui. Bom, eu realmente não queria ter gravado essa call, nem adianta se justificar, eu mereço todo o ódio disso. Sinceramente tô cansado. Amigo, parece que alguém vai ter que começar a bater os macros do Rivotril agora. Mas embora eu não goste do Jean L, embora eu não goste do Haluka, embora eu não goste da Rebeca, eu não quero que ninguém, pelo menos do meu público, vá tocar hate neles. Vocês ficam querendo apedrejar eles, mas sinceramente, eles já estão fudidos, cara. Muito fudido. Porque se tem alguma lição pra ficar dessa história inteira, é que todo mundo nessa porra é um mentiroso do caralho. E as pessoas não são burras. Quando você, Haluka, quando você, Rebeca, quando você, Jean,
precisar que alguém do seu lado coloque a mão no fogo por você, quando vocês precisarem que alguém tome as dores por você, defendam vocês por algo, confiem em vocês não vão ter isso, porque vocês provaram pro mundo inteiro que vocês não merecem confiança. E o que eu acho que fica de lição pra essa história inteira é que quase todo mundo que vive cronicamente online é um grande filho da puta. Tipo, vocês foram tão longe a ponto de forjar provas de assédio por uma treta de internet. Tipo assim, se eu desligar meu computador, vocês não existem, sabe? E vocês deveriam pensar assim também. Eu posso estar perdendo a razão aqui na internet? Bom, eu vou no parque, sei lá, eu vou fazer alguma coisa aqui na vida real. Eu deixo a internet de lado um pouco. Sei lá, pessoas que relativizam assédio e crimes assim são patéticas. Bom, o vídeo foi esse. Não levem hate pra ninguém, absolutamente ninguém nessa história. Se você aí, que faz parte do meu público, assistiu esse vídeo, saiu daqui e foi tocar hate em uma dessas pessoas, eu odeio mais você do que eu odeio o Haluka, porque eu acho que isso é patético e vocês são melhores que isso. Não deem hate em ninguém. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e até o próximo.